Muito bom dia para você que está aí do outro lado da tela, que estou eu dentro do carro, faltando 15 minutos para entrar no serviço, mas eu não poderia deixar de trazer o devocional de hoje, que já estou pendente aí. Nessas 2 últimas semanas eu só gravei vlogs, mas tudo bem. O Senhor está conosco, Deus sabe de todas as coisas. Hoje falarei sobre o Provérbios 7 e o Provérbios 8 juntos, porque eu senti que eles meio que são complementos, e eu vou te explicar. Provérbios 7, Salomão narra um exemplo, uma circunstância de um homem sendo enganado por uma mulher adúltera, tentando convencer ele com as palavras doces como mel, e dizendo o quanto ela estava procurando alguém, quanto ela gostaria tanto de estar junto com ele, e convidando ele para a casa dela. E encontrou ele no meio da rua e queria levar para a casa dela. Mas no final do capítulo diz que as palavras dessa mulher só traziam morte, e que ela enganou a muitos, e que todos os que foram enganados por ela acabaram no caminho, num vale de desespero e de morte. O capítulo 8 fala sobre a sabedoria, mas colocando como se a sabedoria estivesse dizendo algo, como se a sabedoria estivesse chamando as pessoas e dizendo: venham, me buscam. Quem me buscar vai obter conhecimento e vai ter uma vida boa. Vai conhecer e vai temer o Senhor que criou todas as coisas. Se você me buscar, você vai me encontrar, porque eu ajudo quem realmente tem interesse em mim. Agora, quem quer se aproveitar e fazer maldades, vai colher das suas consequências. O final do capítulo vai concluindo com a sabedoria dizendo que ela foi estabelecida desde a eternidade, que antes de existir a terra, as águas e tudo mais que o Senhor criou, ela já estava ao lado do Senhor, que ela é o bom senso. E que bem-aventurado será o homem que buscar ter este conhecimento e buscar a sabedoria, e acreditar e receber as palavras e os conselhos que ela dá. Agora, se você puder viajar um pouquinho comigo dentro da minha cabeça aqui, quando eu estava lendo esses 2 capítulos, o que eu imaginei e que eu recebi eles como complementares é porque, se você for reparar bem e pensar, tentar buscar lá os registros da escola bíblica dominical que você tem na sua cabeça, ou das suas leituras devocionais, não sei, dá para perceber que o Salomão, ele, até aqui pelo menos, sempre vai colocando a sabedoria como se fosse uma pessoa. Não é à toa que o capítulo 8 é a sabedoria falando como uma pessoa, de que, né, eu sempre estive aqui, se você me buscar, eu amo todos os que me amam. É como se fosse uma pessoa, um ser, né? E a história que ele narra no Provérbios no capítulo 7 anterior, ele coloca uma situação de uma mulher que foi tola, que ela chama o cara para fazer algo muito ruim e que levaria à morte dele. Para mim, eu consegui imaginar como se essa mulher também fosse uma... qual palavra que eu posso usar? Tipo, a sabedoria é algo, e aí ele representa a sabedoria como uma pessoa, e esta outra pessoa que ele representou aqui também é alguma característica, algum pecado, no caso, porque tá levando para as coisas ruins, né, pro lado ruim. E, inclusive, quando a gente foi dar essa aula lá na salinha das crianças lá na igreja, que a gente também tá falando sobre provérbios, veja só que coincidência. Coincidência? Eu acho que não. Eu pedi para eles pensar, porque a história é meio assim, né, pela idade deles, mas eu pedi, a gente leu, e eu já logo pedi para eles compararem com a história da serpente e a Eva e o Adão lá no jardim. E realmente dá pra gente imaginar como se essa mulher fosse a rebeldia, a desobediência, a prepotência, de algo ou alguém, nesse caso, né, representado como alguém, que nos leva para não acreditar no que o Senhor diz,
para não querer receber o conselho que o Senhor deu. No caso de Adão e Eva, o conselho deles foi: olha, vocês podem comer de tudo, mas eu recomendo que vocês não comam daquela árvore ali, porque se vocês fizerem, vocês vão morrer. E aí vem um ser e corrompe a palavra do Senhor no coração e no entendimento da Eva, e a Eva vai lá também, vai e convence o Adão do que ela ouviu. Que nada mais, nada menos é do que o pecado. A desobediência, o pecado, o afastamento do Senhor. E tudo que a gente faz que é pecado, que são coisas que o Senhor estabeleceu, e a gente faz o inverso, isso é o pecado. Nos afasta dele, nos afasta da santidade dele, mancha a nossa alma, porque a gente, se a gente está buscando ser santo e a gente faz algo que não é santo, a gente fica com a manchinha, com a sujeirinha na nossa alma e a gente tem que dar um jeito de limpar. E a sabedoria é o inverso disso. Ela é estabelecida desde a eternidade. O Senhor colocou a sabedoria para que quem buscar vá encontrar o conhecimento que o Senhor disponibiliza, como se fosse assim uma barraquinha, e a sabedoria está lá entregando, e se você vai lá na barraquinha, você vai receber o que ela está entregando, que é o conhecimento, o temor ao Senhor e tudo mais. E você comparar tanto a sabedoria quanto a desobediência como pessoas, para mim, não sei para você, para mim funciona muito bem, porque a minha cabeça ela funciona de uma forma muito lúdica. Eu sempre tenho que traduzir os conceitos em exemplos práticos. E se você imaginar o pecado como alguém que está tentando te afastar do Senhor, alguém que está tentando te enganar, essa que é a palavra, né? Porque o pecado e as coisas que o mundo oferece, as coisas que são do mal, que não pertencem ao Senhor, no fundo, elas são um engano para nós. Elas parecem que são mais legais, parece que é mais cheiroso, mais apetitoso, parece que eu vou ser mais feliz, parece que as pessoas se dão melhor, parece que nada de ruim acontece, mesmo quem rouba, quem é corrupto, quem causa o mal. E aí a gente vê muitos exemplos recentes aí na internet, tipo o caso de uma influencer aí, que eu não vou citar nomes, que foi presa recentemente porque descobriram que ela está ligada ao PCC e tudo mais. Tipo, você consegue imaginar? Puxa, é tão injusto. A vida é injusta, porque quem faz o mal tá nadando no dinheiro, tá vivendo, comendo do bom e do melhor. Até para ser preso, ele fica preso num lugar melhor. E às vezes não, né? E as pessoas que não têm esses recursos, elas também não têm essa qualidade de vida. Não parece que a gente é feliz, parece que a gente está afadado ao sofrimento o tempo todo. Quem tenta viver da maneira honesta, né? Mas tudo isso é uma ilusão. É isso mesmo, a intenção de Satanás no mundo é de criar exatamente essa concepção na nossa cabeça. De que se quem faz coisa errada nem tá se dando tão mal assim, mas por que tem fome na África? Mas por que tem tanta gente matando outras pessoas? Então, que Deus é esse? Eu não quero. Que Deus é esse que deixa essas coisas acontecerem? Eu não quero, eu prefiro viver minha vida, eu não preciso me apoiar em nada. Exatamente essa concepção que ele quer trazer. De que se quem obedece a ele nem tem consequência, nem se dá tão mal assim, então pra que eu vou querer acreditar num Deus que não faz nada contra isso? Só que aí, essas pessoas não sabem ainda, né? Quando tiverem a oportunidade e privilégio de conhecer o Senhor, elas vão saber de que o mundo funciona desse jeito, porque por enquanto o mundo jaz no maligno. E isso tudo é consequência do coração humano, dos desejos e da corrupção do coração humano por causa do pecado e influência da mente. Junto com o poder das trevas, a gente só faz destruição mesmo. E a única consequência disso é a morte. Por quê que a consequência disso é a morte? Porque se Deus, que é o Criador do céu e da terra, é só nele e é só ele que pode gerar e criar vida, qualquer coisa que seja o contrário, esteja no lado oposto
ao lado dele, querendo guerrear contra ele. Se não gera vida, vai gerar morte. E uma das coisas que mudou bastante na minha cabeça, esse ano, estava fazendo um acompanhamento e tal com os meus pastores lá no começo do ano, e aprendendo sobre o reino de Deus, sobre o problema do pecado, sobre como que infelizmente ele atua na nossa vida, na nossa mente, como ele tenta nos atrair com mentiras, e como, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba fazendo isso todos os dias. Vai ser uma luta eterna, eterna não, né? Vai ser uma luta até enquanto a gente estiver vivo aqui, né, na Terra. E uma das coisas que realmente mudou na minha mente é essa questão da luta, de enxergar, de tentar comparar realmente o pecado como um negocinho assim, como uma pequena corrupção, uma manchinha que vai se achegando perto de você, e que, se você olhar, se você aceitar, se você concordar, se você aceitar o conselho da serpente, se você ouvir as palavrinhas sedutoras da mulher que te encontrou no meio da rua, você vai cair. Você já foi capturado pelo pecado. E aí, quando você se dá conta, você, opa, Senhor, me ajuda, peraí, não era isso, ó, Senhor, me dá forças para eu lutar contra isso. E você realmente tem que lutar contra isso. Porque, pasme, a gente não é naturalmente bom. Por causa do pecado, nós precisamos ser ensinados a viver como humanos, precisamos ser ensinados a viver em sociedade. E com Deus não poderia ser diferente. Nós precisamos ser ensinados a olhar para o Senhor, olhar para Jesus como um exemplo e começar a agir e a se comportar como Ele. E vai ser uma luta até o final. Mas que bom que a gente tem a oportunidade de lutar contra isso. Que bom que nós não estamos literalmente fadados à morte para sempre eterno. Nós podemos, através da misericórdia do Pai, nós temos a oportunidade, o privilégio de olhar para Ele e falar: Senhor, me perdoa realmente. Olha, eu já estou caminhando com o Senhor há um tempo, e aí alguém jogou palavrinhas sedutoras na minha cabeça, e o pecado, jogou essas palavrinhas e eu cedi. Ó, Senhor, não te conheço, mas realmente gostaria de ter a oportunidade de te conhecer, de ter sabedoria, de ter esse conhecimento aí que o Senhor fala que tem, de viver. Porque eu não quero ter uma morte eterna, quero poder te conhecer. Quero poder estar perto do Senhor e viver eternamente aprendendo, mesmo que seja difícil, mesmo que vai ter coisas que eu não vou concordar, mas eu quero viver. Porque isso é realmente um privilégio. A gente só pode decidir amar o Senhor porque Ele nos amou primeiro. Então é isso, fica aí na sua mente essa palavrinha super rápida, café expresso, para realmente imaginar. Tentar fazer essa assimilação aí essa semana na nossa cabeça. Puxa vida, sabedoria como uma pessoa. Como que eu faço quando eu tô querendo me aproximar de uma pessoa? Eu vou atrás dela. Eu tento conversar com ela. Eu falo com ela, eu chamo ela, eu pergunto as coisas pra ela. Eu tento ver o que ela gosta, o que ela não gosta. Como eu posso agradar, como eu desagrado. E aí você vai seguindo esse caminho do mesmo jeito. Como é que eu vou tratar o pecado? Como que eu vou tratar as coisas ruins que eu faço? Como uma pessoa. Como que eu trato uma pessoa que só está prejudicando a minha vida e que está tentando me levar para a morte, literal? Eu me afasto. Quando ela fala na minha cabeça, eu já viro e falo: mano, desculpa, não tô afim de ouvir você falando no meu ouvido, não. Se ela me mostra um caminho aqui, eu vou ter certeza que o caminho é do outro lado. Porque o que ela tá me mostrando vai estar errado. E aí, tenta aí fazer essa assimilação aí na nossa cabeça e ver o que pode sair de insights, de revelações aí, porque eu tenho feito isso e tem sido deveras interessante. Bom, deixa eu correr, que senão eu vou me atrasar pro serviço. Um beijo, um queijo. Fique com Deus e tchau!